Muito bem, boa noite para todos os nossos telespectadores, ouvintes e acompanhantes aí do nosso podcast, mais um podcast Positiva, nessa noite de terça-feira. Toda terça-feira a gente tem um artista local fazendo essa participação com a gente aqui. Hoje é dia de um cara que é polêmico, um cara que é um artista incomentável. Já começou, né? Com o negócio da polêmica já. Incomentável, indiscutível, tem um talento impressionante, tem um trabalho também honroso. E hoje é o nosso querido André Bainha aqui com a gente. André, boa noite. Boa noite, meu querido. Boa noite a todos vocês aí que estão nos assistindo. Querem ouvir treta? Pode vir para cá e assistir a gente, que a gente vai falar de tudo. Vai falar sobre a vida íntima do Cristiano, sobre a minha vida íntima. Então vocês vão ficar sabendo de tudo. Pois é. Vamos começar falando hoje, esse início da nossa transmissão. Quem é o André Bainha? Fala um pouquinho sobre você, seu início, como é que foi, o que te inspirou a começar com a música? Bom, amigo, primeiramente eu quero te agradecer pelo convite, prazer estar aqui, prazer ver os amigos aqui novamente. Cara, primeiramente, sobre a questão da polêmica. Tem algumas pessoas, não são muitas não, algumas pessoas costumam dizer que o André realmente é polêmico, mas porque o André Bainha, ele é autêntico. Sim. O André Bainha, a gente se conhece desde a nossa adolescência, e você, mais do que ninguém, pode falar sobre mim a respeito disso. O André Bainha, ele não tem duas caras. O André Bainha é o André Bainha fora dos palcos e continua sendo o André Bainha em cima dos palcos. O André Bainha, ele não é um personagem. Ele é uma pessoa com CPF, né? Também com CNPJ, mas ambos são a mesma pessoa. Sim. E eu tive uma criação muito boa, graças a Deus, de ser sincero, de ser autêntico e de não me dobrar para certas coisas que eu não concorde, né? Então, assim, hoje em dia, a gente sabe que o mundo hoje está estranho. Hoje, uma verdade, se você falar uma verdade para alguém, a pessoa se sente doída, a pessoa se incomoda muito. Tudo é motivo para processo. Tudo é motivo de processo, de treta. Ah, o André é muito barulhento, ou fulano fala muito, briga demais, mas não. Hoje em dia, você fala a verdade. Cara, e um amigo, ele vai falar aquilo que você não quer ouvir, mas o que você precisa ouvir. O amigo de verdade, ele fala realmente o que você precisa ouvir, não o que você quer ouvir. E aquelas pessoas que, quando você fala o que você sente, o que a pessoa precisa ouvir, a pessoa muitas das vezes se afasta falando que você é uma pessoa negativa e tal, e não. O contrário, essa pessoa, no caso eu, quer o bem dessa pessoa. Sim. Por falar aquilo que ela precisa ouvir e não o que ela quer. Muitas das vezes, a gente vê a geração Z de hoje, está nesse esquema. Quer ouvir tudo o que precisa, mas não o que de fato necessita. Né? Parece até um caso que a gente está vivendo hoje no Brasil, no Brasil inteiro, mas enfim. Mas essa questão da polêmica também se deu a partir de quando que você começou a ser polêmico? Eu lembro de você, eu conheci você barman, acho que era de uma lanchonete ali, em frente à Praça do Peixe mesmo ali, que você nem era música novinho ainda, a gente era tudo molequinho. Sim, cara, mas não, eu trabalhei lembro de você trabalhando ali na lanchonete. No Astrolábio, cara. Primeiro de barman foi no Astrolábio. Eu fui balconista ali na Praça do Peixe, que você está falando, era um bar... na Boa Expresso, era uma lanchonete, que é do Betão agora, o material de discussão ali. Exatamente. O Betão, inclusive, tem uma história muito engraçada com o Betão nessa... Foi ali que eu conheci você. Então, estava tentando só lembrar o nome da... Eu já conhecia você do grupo de pagode. Sim. Já conhecia. Eu estou desde 98 nessa bagunça aí de samba. E te perguntando, e te respondendo a pergunta que você me fez sobre como tudo começou... Sim, através da... Eu cresci em berço evangélico. Sim. Né? Minha mãe separou do meu pai, eu tinha 4 anos de idade, eu sou natural do Rio, da Ilha do Governador, e com 4 anos de idade vim para Angra com a minha mãe e com as minhas 2 irmãs. E desde cedo eu comecei a cantar na igreja, eu sempre gostei de cantar. A minha irmã já cantava e eu comecei a cantar no coral infantil da igreja. E dentro de um momento o regente começou a me colocar para solar os corinhos, os hinos. E eu fui gostando daquilo e comecei a aperfeiçoar isso, estudando em casa, que inclusive estudo até hoje, gosto disso, amo o que eu faço. Preparar o que vai fazer, né? Exatamente. E na minha adolescência, dos 15 para 16 anos de idade, veio a fase rebelde. Me afastei da igreja porque eu queria experimentar coisas novas, segmentos novos, ter experiência nova na música. E na igreja sempre foi uma coisa muito lírica. Sim. E eu agradeço muito a igreja
pela escola que eu tive lá dentro, porque hoje a gente sabe que a maioria dos grandes artistas, até mundiais, iniciaram dentro do evangelho, dentro da igreja. Elvis Presley, Mariah Carey, excelente escola, Whitney Houston, que foram e são ícones aí da música mundial, né? Então eu sempre quis buscar mais referências. Aí eu fui foi começado a história do André Rebelde. Sim. A partir daí, porque eu queria aprender coisas novas, eu queria encher essa cabeça de informação. E só o que eu tinha dentro da igreja ali, para mim, não era o suficiente. Foi o suficiente para eu começar, né? E agradeço todas as igrejas hoje em dia que ensinam música para os seus jovens, para as suas crianças. Não saiam da igreja, tá? Não pegue André Bainha comece. Faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço, né? Continue aí, porque o mundo aqui fora não tá para brincadeira não, entendeu, gente? Mas então eu comecei esse lado meio que rebelde, vamos dizer assim, por querer aprender coisas novas e falar o que eu pensava. Porque a partir do momento que você sai do seu ninho, você começa a viver sozinho. Eu comecei a pagar aluguel com essa idade, com 15 anos de idade, eu comecei a trabalhar. Você nasceu em Angra? Nasci na Ilha do Governador. Rio de Janeiro. Vim para Angra com 4 anos de idade, né? Então, eu comecei muito cedo a minha vida adulta, vamos dizer assim. Porque eu comecei a pagar aluguel desde os 15 anos de idade. Teve maturidade antes do... Tive. A vida me obrigou a ter maturidade, né? Você alistou, serviu o exército? Me alistei, cara. Então, vamos lá. Essa também é boa. Então, é uma cronologia. É boa, essa é boa. Né? Quando eu saí da igreja, eu fui numa festa do Bonfim, estava tendo a festa do Bonfim, e tinha uma banda tocando lá. E eu já conheci o Mamonas, porque o Mamonas ele apareceu em 95, né? E eu já sabia, porque tocava na rádio direto, e antigamente a gente ouvia muita rádio, porque não tinha internet, não tinha nada disso, era só rádio e TV, né? E quase ninguém tinha TV naquela época. Você vê como que a gente vai ficando velho, né? Então eu já ouvia muito Mamonas. E eu perguntei para os caras da banda se eu poderia cantar uma música dos Mamonas. Aí os caras olharam para mim e falaram, caramba, lá o Dinho, porque eu aparecia muito com o cara. Eu era a cara do Dinho cuspido. Eu lembro. Tem até uma foto sua que você mandou aqui. Foi. Parece o Dinho mesmo lá dos anos 90. Aí me chamaram para tocar, para cantar uma música dos Mamonas. Aí eu subi, cantei, Pelados em Santos. Aí eles gostaram, o público gostou e no final das contas eu não desci mais do palco. Comecei a cantar o repertório todo dos Mamonas. E foi muito bacana, porque o público começou Dinho, tanto que até hoje as pessoas me chamam de Dinho. Por conta disso. E você não faz mais esse cover do Mamonas hoje? Faço. Quando eu faço show com banda, a gente toca o repertório do Mamonas. Inclusive, com essa banda, eu gravei meu primeiro CD independente com ela, em 96, né? Que é a banda Infravermelho, que me deram a oportunidade. A gente fez vários eventos aqui na cidade. Foi uma banda que, na época, ficou muito conhecida. Você viajou o estado do Rio inteiro? A gente viajou bastante. Eles, né? A gente viajou bastante. Eu lembro, eu vi uns vídeos também. Gravamos o nosso primeiro CD, independente, né? E partindo daí, eu comecei aquela questão de continuar querendo experimentar coisas novas musicais. Sim. Sabe? Então, partindo dali, comecei a fazer trio com o Kleber, tecladista, e o Fred Tex, guitarrista, um excelente grande pessoa. Guitarrista também. Kleber também é um figuraço, cara. O Kleber sem palavras. Quem tem que falar alguma coisa negativa do Kleber? Ninguém, cara. Amo o Kleber. O Kleber não estressa ninguém. Ele que estressa a gente. Ele só me estressa quando ele vai me dar preço para consertar algum material meu. Aí ele me estressa. Só nessa hora. Então fui passando de banda em banda até que veio a banda Grumatá, que era o Paul, o Martim na bateria, o Paul, o Martim, Fabiano no baixo e eu no vocal. O Squid não. Aí depois eu saí da Grumatá e entrei na Diamante, que é o Rodrigo Porto, Fabiano, na bateria era o Narciso, no teclado era o Kleber, o Porto na guitarra e aí foi. Meu irmão também chegou a tocar alguma coisa. Chegou também a tocar na Diamante, o Erivelto também. Né? Isso. A Diamante durou quanto tempo? Uns 2 anos? Mais ou menos? 2? Não, cara, 11 anos. 11 anos. 11 anos. A que durou pouco foi a Pontuar, então, né? A Pontuar foi 3 anos. 3, né? Eu acho que foi a banda mais curta, que foi a banda que eu saí, quando eu saí da Diamante,
Eu montei a banda Pontuar. Pontuar. Que tinha os metais ali, né? Que foi a primeira banda de metal em Angra. O Rodrigo e o... A banda que tocava rock com metal, a Pontuar foi a primeira. Eu lembro até que tinha aquela... Como é que... O Botequim Santa Luzia, em frente à rodoviária ali. Você lembra que ali era pequeno? Sim, sim. Mas a gente enchia aquilo ali com os metais, cara. Não é preciso apagar os metais rasgavam, era muito bacana aquilo ali, cara. Poxa. E deu muito bom. Só que o Cecel precisou sair da banda, que ele queria voltar pro Delta Blues. E aí as coisas foram... Aí o André foi começar a fazer faculdade, aquele negócio todo, aí foi desandando, aí cada um foi seguindo o seu rumo, né? Por isso que durou pouco, né? Foi, por isso que durou pouco. Mas a gente fez bastante evento pela prefeitura também. A gente fez alguns eventos particulares. Foi uma experiência muito bacana. E para mim foi muito importante participar de todas essas bandas, porque eu tive muita sorte, cara. Bagagem, né? Muita sorte, não, de trabalhar com gente fera. Eu tive a oportunidade de trabalhar com... Então esses caras me ensinaram muito. Não só a questão de como lidar com as pessoas, mas a questão de responsabilidade profissional também. Porque é de convir que um adolescente, para ter compromisso para as coisas, é muito raro. É difícil. E ainda mais na nossa época, cara, que você cantava uma música ali, as meninas vinham como? O adolescente de 15, 16 anos lá dos anos 90 é tipo o adolescente de 30 anos hoje, cara. Exatamente. Né, pô? Exatamente. Os tempos estão regredindo. O mundo tá inverso, né? Tá inversa a parada. O cara hoje com 30 anos ainda vai numa entrevista de emprego e ainda leva a mãe e o pai pra... Tá estranho. Tá. Então, um conselho que eu daria pra mim, hoje, pra aquele André daquela época, ouça o que os teus amigos mais experientes estão dizendo pra você fazer. Por exemplo, o Rodrigo Porto mesmo uma vez falou pra mim, no ensaio, Lalá, eles me chamam de Lalá. Lalá. E tem a história do Lalá, o porquê veio o Lalá também. Aprende a tocar uma parada, cara. Toca um violão, toca uma parada, porque isso pra você vai ser importante lá na frente e tal. Beleza. Pô, não, quero cantar. Falava isso também pro Enio direto, e até hoje o Enio não sabe tocar nada. Eu gosto de cantar, só que eu já enrolava o violão. Sim, eu enrolava o violão, fazia aquele chacundunzinho. A minha mãe, ela na época que ela estava na igreja, quando eu era moleque, ela tinha um violão que ela fazia aula de violão com o Pará, com o Ricardo Costa. Sim. Né? E quando ela saía de casa, ela pegava o violão, botava atrás da porta e falava, ninguém mexe. Ela saía, quem ia lá pegar o violão? O André. Poxa. Pegava o violão, só que eu sou canhoto, irmão. Eu tinha o quê? Uns 14 anos. Eu sou canhoto, então eu aprendi a tocar o violão, Do modo destro? Canhoto. Só que invertido. Do jeito que você toca, eu pego o violão e toco ele invertido. A corda do destro, só que do lado contrário. Já tentei inverter as cordas, não deu certo. Já tentei mudar o braço, não deu certo. Aí eu viro o violão, cara, e sai. E hoje em dia, eu estou estudando bastante o violão, até comentei contigo isso, para eu fazer um trabalho solo também, a parte do Caio. Porque às vezes o Caio tem compromisso e não pode fechar ir comigo. Aí quebra suas pernas. E quebra minha agenda, e eu fico sem trampar. E eu estou fazendo esse esquema hoje em dia também, de estudando bastante para quando ele não puder, eu puder fazer o violão e voz sozinho. Tá dando bom, tá saindo. Sim. Graças a Deus, porque eu já tinha essa facilidade de pegar muita coisa de ouvido. Hoje em dia, com a tecnologia, a gente consegue avançar um pouquinho mais. Está dando bom. Show de bola. E falar em Caio, esse trabalho com o Caio já tem bastante tempo também, né? 3 anos. 3 anos já, né? 3 anos. A linha de repertório é sempre a mesma que você usa aí da vida toda? Sim, eu lembro que quando eu e Caio conversamos para que a gente viesse fazer um trabalho de de violão e voz, que foi na pandemia, eu estava trabalhando de fotógrafo. Eu trabalhava com fotografia. E quando veio a pandemia, a gente não conseguiu mais agenda porque ninguém podia sair. Não podia ter contato. Aí eu comentei com o Caio, o que você acha da gente fazer um trampo aí de violão e voz? Porque tava rolando. Violão e voz estava podendo fazer, não estava podendo fazer a banda. E quando fazia, era muito afastado. Aí a gente entra na polêmica na questão de cachê também, que hoje em dia já não é aquelas coisas para você fazer com uma banda, é muito raro. Eu lembro que o último show que eu fiz com a Diamante foi em 2007. O cachê na época de um músico era 150, 200 reais. E eu vejo que é o cachê que hoje a galera faz até hoje, brother. E a gente está em 2025. O recurso eletrônico, ele veio, na sua opinião, porque hoje em dia está todo mundo usando o recurso eletrônico.
Você tinha uma opinião sobre o recurso eletrônico há um tempo atrás, hoje você mudou de opinião? Como é que você pensa hoje sobre o recurso eletrônico? Tinha em partes, por exemplo. Eu tinha uma ressalva na questão do VS. Por exemplo, até porque na Diamante a gente usava VS para fazer, mas com banda, para encher, eu acho que cabe pra caramba, para encher. Hoje todo mundo usa isso. Mas a minha ressalva ali era do seguinte, que hoje em dia eu entendo também. Não que eu criticava, pelo contrário, eu particularmente como músico, que sempre gostei de fazer o ao vivo em si, né? A gente fica meio assim, pô, mas aí como é que fica? Pô? Mas a gente entende que a questão do cachê hoje em dia, cara, tá praticamente inviável. Tá. Porque para você pegar e chamar um companheiro para tocar contigo, às vezes o cachê não compensa, dependendo do lugar, cara, que você tem que a locomoção, combustível, tudo isso conta. Então o VS, ele entra como um recurso muito válido. É um terceiro músico ali, quando não que tem vai te deixar, segundo, vai deixar só uma caminha para você ali para te acompanhar. Quando não tem o segundo, ele é o segundo músico. Exatamente. Quando tem o segundo, ele entra como um terceiro. E super funciona. Isso, cara, é uma crítica para nós músicos, na verdade, porque o grande público em geral, cara, tá cagando para isso. Essa é a verdade. Sim. O que eu acho legal do VS, e eu acho que as pessoas deveriam adotar, é usar menos o recurso artificial. Por exemplo, o cara vai no YouTube e baixa o playback do YouTube. O playback do YouTube vem com backing vocal, vem com bateria, baixo, solo de sax. Eu acho assim, eu já não acho legal. Eu acho legal o cara ir lá no estúdio, comprar do cara e, eu quero que tire esse instrumento tal, e quero que deixe só... hoje é o que mais tem, quero deixar ele bem vazio para poder eu tocar em cima. Porque... Você compra VS de estúdio, eu comprei, pô, eu comentei contigo. Mas tem uma galera que pega no YouTube. Eu comprei, mas aí vai de cada um também, sim, mas... Não... Só que aí a pessoa vai ver a questão da qualidade que ela quer pro show dela. Sim, comprar acho que é a melhor opção. Aí você tá sendo um músico profissional, você tá você tá olhando na visão profissional, que é a que eu comungo contigo. Se eu toco violão, se eu tiver que comprar e tiver que fazer, que seja com um profissional. Não, se eu toco violão, por que eu vou comprar um VS que já vem com violão, com solo do violão? Não, eu deixo sem o violão, deixo só a bateria baixa, a cama de teclado. A não ser que seja um outro violão fazendo outra escala. Sim. Que é para fazer a segunda voz do violão, vamos dizer assim. Um detalhezinho que não tem como você fazer cantando. Enquanto você tá fazendo a base, um dedilhadozinho ali, isso daí eu acho bacana. Isso é legal. E veio para ajudar bastante. Eu comprei, cara, um pacote com 10 VS aí, bacanas, legais e tal, tô tomando uma aberto, surra. Você escolhe o que você quer, Veio aberto. Eu queria, cara, ver como é que faz, já estudei, agora não sei se eu sou burro mesmo, ou se eu não estou tendo paciência. Dessa questão do VS, por exemplo, ele veio todo aberto para mim, certo? Mas eu não quero usar ele no show, vamos supor, eu vou fazer um violão e voz sozinho. Eu tenho uma apresentação. Sim. Mas eu não tenho necessidade, para violão e voz, usar um VS completo todo aberto. Eu posso fazer o quê? Botar uma bateria, um contrabaixozinho ali, jogar aquilo para MP3 para eu poder botar uma basezinha, porque até carrega menos. Não dá muito peso na máquina ali, no notebook. É isso que eu preciso. Nem no notebook. Então é o que eu estou aprendendo a mexer ainda. Nem no notebook, nem na caixa de som também, que não fica aquele som muito pesado. Exatamente, né? Às vezes o cara tá conversando, fica aquele negócio... Então é isso que eu estou aprendendo, que eu estou queimando o coco, que a gente vai ficando velho, a mente já não é do mesmo jeito, né? E você vai rebuscando ali, né, algumas ideias e vai chegando a alguma conclusão. E até adaptando outras coisas também, né? Sim. Vai melhorando o trabalho para você entregar um trabalho mais... Sim, mas eu concordo com você quando você fala essa questão de comprar na internet aqueles VS ou backtracks com barulho de lata. Sim. Que a bateria é uma lata. Eu acho que o músico ele tem que olhar para ele não só como um músico que canta ou que toca, mas ele tem que se enxergar como um empreendedor. Sim. O músico ele é um produto. Como você quer oferecer o seu produto? Você tem 3 formas. Sim. Uma forma furreca, uma forma mediana e uma forma profissional. Então, para a forma profissional, seja em qualquer setor da vida, tem que ter um certo investimento. Tem. E é isso que faz toda a diferença. Se você investir em você, melhor você vai ser, o seu trabalho vai ser, e melhor reconhecido pelo público ele vai ser. E não é caro, né, cara? Não é caro porque, tipo assim, você toca uma vez, aí vamos supor que um cachê por baixo seja R$300. Você toca uma vez, você paga 1 ano de acesso aos VS ali. Sim. Poxa, então não é caro, não chega a ser... Eu quero compartilhar aqui no Instagram, como é que eu faço? Rapaz, boa pergunta que você fez agora. Copiar o link e abrir aqui lá no Stories, né? Abre no Stories e copia o link lá.
Não, pode continuar aí que eu tô coisando com o piano aqui. Vai lá. Então, isso aqui, por exemplo, é um backtrack. Esse teclado tá meio guitarra, porque esse aqui não, a gente não usa isso. Isso aqui foi só para ter essa base para a gente estar usando como fundo aqui, de BG, né? Mas isso aqui a gente usa só essa bateria e esse baixo. A bateria o som é bem real mesmo. A gente utiliza isso em alguns shows aí, eu, Erlon. Aí essa guitarra que tá aí, a gente faz no violão e na guitarra mesmo, original. E não aparece tanto porque vocês estão fazendo ali também ao como vivo, base. Só sim. aparece ali uma caminha, né? Aí tem um stringzinho que fica só fazendo uma cama. Porque o VS por si mesmo, se deixar só ele rolando, fica estranho. Fica. Então se não tiver um acompanhamento, um corpo ali para dar, que aí quando entrar esse acompanhamento, esse corpo, ele vai ficar ali só como um suportezinho. Se você parar para analisar, até o playback original da música, você ouvindo sem a voz, você já acha um pouco estranho. Sim. Então a voz é o que preenche mais ali. Sim. Mas enfim, e o público também não está muito focado nisso não. O público quer ver o que cara eu te falei, cantar, fazer bagunça e ele cantar. A galera junto. quer ver a música rolando, isso, cara. Exatamente Independente isso. de como está sendo, como está acontecendo, a galera quer ver acontecer. Quem tem que se preocupar com a qualidade ou não é a gente. Somos que nós. está entregando. Agora, o público não esquenta muito. Cara. Se você fizer só uma capela ali, for de uma música daquela tipo que é coro popular, você não precisa nem de base, de nada. Só você cantar e o povo vai cantar com você ali e o show vai ficar show. O show vai ficar show. André, fala um pouquinho pra gente, cara, sobre o episódio lá do Ídolos, cara, que você participou também. Foi do Popstar. Popstar, isso. Isso foi em 2004. 2004. Né? Foi até engraçado. Você já tava com quantos anos? 21? Mais ou menos isso? Pô, cara, eu tô com 45. Tava com... Você começou nessas bandas com 16, com 15, né? Mais ou menos? Mais ou menos isso. Eu tava com 23, eu acho que era 23, cara. Por aí, 23 anos. 23 anos. Foi em 2004 isso? 23 anos por aí. Eu tive meu filho com 24 anos. Então é isso. Cara, foi uma experiência bacana. Porque assim, eu lembro que quando eu me inscrevi, eu me inscrevi na zoeira, cara. Vamos ver o que vai acontecer, vamos ver o que vai dar. E acabou que eu fiz a gravação lá para mandar pro programa e aceitaram, né? E no ensaio da Diamante, eu comentei sobre... Eu acho que eu consegui. Foi? No Facebook também? No Facebook só. Sim, depois eu jogo lá pro Instagram. Eu consegui... No ensaio eu falei pros caras, pô, galera, eu fui chamado lá para participar do Popstar no SBT, os caras até brincaram comigo, falaram, você tá maluco, cara? Lá só tem gente fera, cara. Vai muita gente lá naquele negócio. Eu falei, cara, mas eu sou meio doido, eu vou tentar. E fui, né? E foram 35 mil pessoas inscritas no programa. Encheu aquele estádio do Ayambi todinho. Resumindo, eu fiquei entre os 24 finalistas, cara. Aí, como diz, para falar na boa língua brasileira mesmo, não é pouca merda não, é muita merda mesmo. Chegou a cantar na fase classificatória? Tudo, cara. Eu passei eu cantei para os jurados, audição, assim, tudo, passei tudo. O que deu ruim para mim é o seguinte, cara, eu sou um bosta para dançar, né, irmão? Poxa. Eu não sei dançar. Porque da última vez que eu dancei foi em forró lá no Armazém, na época do Armazém que tinha o forrozinho pé de serra. Foi na época do Bros, não foi? Foi, mas o grupo fez o Bros. Sim. Entendeu? Então, a minha participação iria formar o Bros. Então, entendeu? Isso é uma colocação ia formar o Bros, essa questão. Só que Quem aí, por exemplo, você teria o que deu ruim é que eu não sei dançar, e era uma boy band, estava sendo criada uma boy band. De Backstreet Boys, tinha que cantar, né? E fazer aquele espaço. Meu irmão, tu tem que ver, tem vídeo na internet, cara. Bota lá, Bros Popstars, parte 10. Tem a minha eliminação lá. Sim. Cara, você vê que passa uns trechos da minha trajetória no negócio, todo mundo cantando lá, que tem a audição, o pessoal fazendo passinho pra direita, e você não sabia. Não, e eu pra esquerda, toda errada. Porque a última vez que eu tinha dançado era no Armazém, que era 2 pra lá e 2 pra cá. Eu tava dançando com uma menina, que ela pegou e foi fazer aquela rodadinha em mim lá, deve estar me procurando até hoje, filho. Que eu, porra... Não tinha como. E mas no quesito cantar, tava tudo bem. Mas tava tudo. Tanto que a própria Yara Negrete, que era jurada, que é minha amiga até hoje, ela mora em Nova Orleans hoje.
E a gente se fala muito. O Rick Bonadi que estava... O Rick Bonadi também. O Rick falou para mim, André, você tem uma voz muito boa, você se comunica muito bem, você tem uma presença bacana. Tava querendo dizer que eu era bonito. Obrigado. Eu já fui bonito, galera. Eu já fui bonito. Então ele falou, você tem uma presença bacana e tal, mas... Pergunta para Adriana se ela vai achar que você já fui. Vamos fazer 9 anos, né, irmão? Então. Se não tivesse, já tinha dado um pé na minha bunda. Aí ele pegou e falou, sua voz é muito boa e tal, mas a gente precisa de um boy band, você é muito ansioso, a gente percebe que você, na sua ansiedade, te prejudica muito. Tanto que quando você for ver lá na internet, a própria Yara Negrete fala. Porque eles faziam muitas pegadinhas, cara. Por exemplo, todos os dias, eu fiquei lá alguns meses, cara, participando da parada. E todos os dias tinha workshop. Sim. Tinha aula de canto, aula de dança. Tinha oficina, né? Tinha as oficinas todos os dias. Sim. E no final do dia, todos os dias, você ia falar com os jurados. Eles iam falar se você foi bem, se você passou ou não passou, que a peneira começava a engrossar o caldo ali, né? Sim. Aí e eles faziam pegadinha todo santo dia. Olha, André, não só comigo, mas com todos os outros colegas, né? Que eu acho que foi uma experiência muito bacana também por questão de amizade. Cara, quanta gente boa tem nesse Brasil, cara. Quanta gente bacana tem, cara. Um amigo que eu fiz, que é o André Marinho, que é do Farofa Carioca, né? O André Marinho, gente finíssima. Eu falei com ele no Instagram esses dias. Ele me reconheceu, trocamos uma ideia rapidinho ali e tal, achei muito bacana. O André Marinho foi um que também gravou, não foi? Ele foi ele fez parte do grupo. Depois ele foi pro Raul Gil também. Né? Sim. E a gente no final, cara, quando foi chegando entre os finalistas mesmo ali da parada, a gente tinha certeza que ia ser um dos Andrés, cara. A gente sabe quando tem aquele negócio assim que a gente tinha certeza que um dos dois Andrés ali ia ficar? Só que o André, cara, além de ser gente boníssima, ele é um cara fala muito bem. E você percebe que quando foi formado o grupo Bros, ele era o porta-voz da banda. Ele falava sobre a questão disso, daquilo, porque ele sempre se envolvia. Ele fez o Rick Martin chorar, pô. Poxa. Ele fez o Rick Martin chorar. O Rick Martin chegou numa audição nossa lá e tal, e ele pegou e levantou e falou por todos nós. E o símbolo do Popstar era uma estrela. Era uma estrela. Aí ficou estranho, né? A estrela fazer assim numa estrela. Pô. Aí ele chegou e falou assim... Ainda bem que aquela câmera ali ó, não pegou, né? Ah, que bom. Então aqui, ó, eu fiz assim a estrela. Assim, ó. Aí ele pegou e falou assim... Aí falou um monte de coisa bonita tal pro Rick Martin. Aí falou assim, tá vendo aquela estrela ali? Aquela estrela é você. Porque mesmo sozinha, consegue brilhar e tal. Porra, aí o cara começou a chorar. Eu falei, acabou. Pegou a parada. Porque ele... E além de ser um cara muito, muito comunicativo, ele sabia dançar. Ele era o Relações Públicas lá Ele sabia dançar e sabia se comunicar muito bem. Sim. E cantar também muito bem. Então, eu achei que foi mais que merecido, sabe? Mas, pra mim, cara, foi uma experiência incrível, uma coisa que eu vou levar pra minha vida inteira mesmo. Eu comento sobre isso até hoje com as pessoas. Aí tem gente que fala pra mim, pô, André, mas isso já faz tempo, pô, vai ficar falando disso até hoje? Claro que eu vou. Porque foi algo positivo na minha vida que me alegra e eu acredito que esse testemunho pode alegrar outras pessoas também a não desistirem dos seus sonhos. Porque foi dito para mim para eu não ir porque tinha muita gente boa lá. Mas eu encarei e fui. Ganhei o programa? Não, mas ganhei experiência, ganhei amizades. Não é só ganhar, né, que tá em jogo. Exatamente, né? Você ganha muito mais coisas além da vitória em si, sabe? Você ganha experiência, você ganha amizade. Então, eu vou fazer até uma parábola, uma metáfora sobre essa questão. Tem muita gente que critica Pedro quando Jesus manda ele caminhar sobre as águas, né? Aí o pessoal fala que mas Pedro afundou, pô. Pedro era um homem de pouca fé. Pedro era um homem de pouca fé, mas me fala 2 pessoas na face da terra que caminharam sobre as águas. Ah, mas ele afundou, mas andou. Ele afundou, mas ele andou. Ele esteve lá, né? Então não importa, meu irmão, o negócio é andar. Então cabe de cada um de nós se vamos afundar ou não. Eu não pretendo afundar tão cedo, então eu continuo caminhando. Bom. Que horas tem, Marco Aurélio? São 8h30. Pô, tem 30 minutos ainda pra gente... Vamos falar. Vamos chegar nas tretas, Ô, Rodrigão. Bolete.
Bolete. Vou contar as histórias do Abraão, hein? O Rodrigão vai vir para participar com a gente também aqui. Vou contar as histórias do Abraão, hein? Conta aí. Né, o Rodrigão foi um dos pontos A, né? Foi. O Rodrigo foi uma peça fundamental, praticamente, da formação da banda Ponto A. Sou fã desse cara. Porque ele e o Thiago Vitorino, que faziam toda a parte de harmonia de metais, que faziam toda a diferença na banda, sabe? A gente tocou Réveillon, Carnaval no Abraão, na Praia do Anil, a gente pegou muitos eventos bacanas, cara. Então foi muito legal. Festival de música, tocamos em festival de música também. Então, assim, a participação desses caras, eu acredito que a Ponto A não teria sido a Ponto A que foi, porque mesmo sendo curta a nossa trajetória de Ponto A, foi uma trajetória explosiva. Sim. Porque onde a gente ia, as pessoas adoravam, sabe? Não só pela questão da voz do André e tudo, porque um músico só na frente não faz nada sozinho. Mas por toda a interação dos caras, da musicalidade dos caras, acima de tudo. E eles tinham presença de palco também, porque eles tocavam e faziam dancinha também, meu irmão. Lembro. Muito bacana. Dê um abraço, Bolete. Grande Tamo Rodrigo. Junto, cara. Vai virar corte isso aí, Rodrigo. Depois a gente vai, né? Olha só, vamos falar um pouquinho sobre o André atuante da cultura, de um modo geral, assim, né? A sua função hoje, que é representante do colegiado estadual de música daqui da região de Angra dos Reis. Como que se deu para você chegar a esse cargo muito importante na sua vida? É aquilo que eu te falo, a procura sempre por conhecimento. Sim. Por conhecer, eu nunca me satisfiz com o que eu tenho de conhecimento. Eu sempre quero aprender mais. Então eu fui buscar novas oportunidades. Aí conheci o nosso amigo Eric Herrero, que é um grande tenor, tá? Que hoje é diretor de arte do Teatro Municipal do Rio. Ele me convidou a fazer parte do colegiado estadual de música, formar o colegiado, porque até então não tinha o colegiado. O colegiado estadual de música, ele nasceu na pandemia, porque nós vimos a necessidade... A partir da Aldir Blanc, não foi? Dali para frente? Foi antes. Foi antes? Nós vimos a necessidade de uma união dos artistas em todo o estado e debater sobre políticas culturais, e a gente tinha algumas formas de fazer isso, que já aconteciam, que eram as leis de incentivos e tal, mas essas leis de incentivo, elas ficavam muito para a capital, né? Elas ficavam quase, lei de incentivo quase não vinha para cá, para a região sul-fluminense. Então o colegiado ele foi formado para isso, para debater políticas culturais, para que viessem recursos para outras localidades, seja Angra dos Reis, Paraty, Mangaratiba, Valença, enfim, toda a Costa Verde também, não só a Costa Verde, mas também todo o estado do Rio de Janeiro. E o colegiado, ele nasceu muito bem, cara, nasceu muito bem. Fizemos o plano de cultura, o plano estadual de cultura, que hoje é regido no Rio de Janeiro, ele foi descrito pelo colegiado estadual de música, a qual todos nós tivemos participação. Eu tive minha participação lá também, sobre o que a gente poderia fazer sobre tal pauta, sobre isso e aquilo, e foi colocado dentro levamos isso para a 4ª Conferência de Cultura do estado que teve ano passado, a qual eu fui eleito delegado pelo Conselho de Cultura do estado, a estar representando a cidade de Angra dos Reis. Fiquei muito feliz por isso também, mais um aprendizado, né? Só fiquei triste por não ver mais representantes da cidade de Angra dos Reis. Eu achei que seria legal ir ônibus com representantes da cidade, porque Mangaratiba foi o Valnei, cara. O Valnei, hoje ele Paraty também foi bastante gente, né? Foi bastante gente, Mangaratiba, Paraty, foi bastante gente. Angra dos Reis foi só eu, cara. Sim. O pessoal lá tava me chamando de herói. Pô, o herói de Angra, eu falei, não, Casca cara. grossa. Não, mas eu tava me sentindo envergonhado, a verdade é essa. Sim. Eu tava envergonhado, porque ao mesmo tempo orgulhoso de você estar lá. De estar lá, mas envergonhado por ter só um de Angra dos Reis. Tipo assim, o pessoal poderia pensar assim, pô, cadê a representatividade de Angra dos Reis? Sim. Sabe? Então foi o que eu pensei. E aqui nós temos o presidente do Conselho de Cultura, nós temos o presidente da Cultura, né, que é o secretário hoje de Cultura. Hoje o Valnei é o representante o conselheiro do Estado, no caso, de Cultura, né?
Aqui na cidade nós temos, né, os representantes aí da nossa Temos, classe. temos. Eu já até agradeci também, na época, mesmo tendo minhas ressalvas com o Secretariado de Cultura em Angra dos Reis, mas eu agradeci também porque faço mais que minha obrigação e questão de educação também, porque foi fornecido o transporte para eu poder estar representando a cidade. Sim, sim. Então, assim, pelo menos isso foi atendido, eu agradeci, já agradeço aqui mais uma vez por isso também, por pelo menos ter conseguido esse transporte para Angra, não ficar sem representatividade, porque ficaria muito feio, né? Sim, sim. Já teve algum troféu, alguma premiação que você já ganhou assim ao longo dessa sua carreira, assim, se você Já, cara. queira destacar Já. pra gente? Eu tive a sorte e o privilégio de fazer parte do grupo Lumarel, que era um grupo formado pelo nosso saudoso e querido Paulo Matos, Sim, sim. que ele participou de vários festivais de música Brasil afora. Itaiandu, Queluz, Três Corações, Varginha, Tarituba e lá vai bolinha, um monte de lugar. E nós trouxemos em todos esses festivais uma premiação, seja melhor música, melhor arranjo, Melhor intérprete. melhor intérprete. O Paulo, antes do Paulo falecer, ele tinha um sonho de eu ganhar o melhor intérprete de algum festival, porque a gente sempre mandava muito bem e tal, e ele ficava desesperado. Pô, esse cara não ganhou o melhor intérprete, não é possível, pô. Não é possível, Aquela pô. voz dele, grossa, não é né? possível, o cara tá mandando bem, vai dar pra... Isso é panela, pô. Isso é panela. Ele ficava desesperado, cara. Aí em 2012, nós vencemos o melhor intérprete ali em Tarituba, e o Paulo ficou felizaço, cara. E depois disso ele se foi. Paulo Matos era um vencedor de vários festivais, Cara. né? Sempre foi um puta letrista, cara. Sempre escreveu muito bem. Vários festivais aqui de música da Abraão também, ele teve premiação com vários outros intérpretes também, né? Então eu sou muito grato por isso. Bom, tive também algumas moções de aplauso pela Câmara de Vereadores aqui de Angra dos Reis. A primeira foi em 2004, quando eu participei do programa Popstar, que foi um estouro isso na cidade mesmo, várias matérias aí e tal. Foi matéria no Brasil também, aí no jornal O Dia até, inclusive. E ganhei a moção de aplauso também. Foi... Brasil dos Reis? a medalha de honra ao mérito Brasil dos Reis, né? Deixa eu ver se eu lembro por qual coisa. Cara, a mente não está muito boa, não. Mas eu tive são duas medalhas de honra ao mérito Brasil dos Reis, uma dada pelo ex-vereador Zé Marco Aurélio, a primeira pelo Marco Aurélio e a segunda agora pelo vereador do turismo, né? Pela representatividade cultural em Angra dos Reis, por estar sempre colocando a cara a tapa para falar muita coisa que muita gente não tem coragem de falar e eu falo. Então eu acho que é por esse motivo que algumas pessoas ficam chateadas e me chamam de polêmico, por eu falar o que elas querem falar, mas que tem medo por questão de perseguição, porque a gente sabe que isso acontece aqui em Angra dos Reis. Então, como eu não devo nada a ninguém, não dependo de ninguém para poder trabalhar, eu costumo dizer para minha esposa que se eu tiver que pegar na cabo de um enxada e ter que capinar a roça, eu vou fazer com muito orgulho, se não puder, porque isso dignifica o homem, mas baixar minha cabeça para o que eu acho errado, isso nunca. Isso a educação que a minha mãe me deu, eu vou levar para o túmulo comigo. E para ser mais polêmico agora, sobre a reunião de ontem, o que você achou assim? Qual reunião? Para quem está ouvindo de casa, a reunião do conselho ontem. Cara, eu achei boa a reunião do conselho. Produtiva. O JP ele conduziu bem. Falar em JP, eu lembrei que você perguntou sobre isso, sobre aquilo. Eu também fui titular do Conselho da Setorial de Música aqui em Angra dos Reis, né? Hoje o atual é o... Que hoje é o JP. Enfim, eu gostei, mas assim, tem coisas, cara, que aí que entra a questão da situação. Da polêmica. Porque assim, eu entendo quando as pessoas falam que a gente tem que debater, que a gente tem que conversar, que a gente tem que construir, mas tem muitas coisas que nós já viemos aí tentando construir há anos e até há décadas aqui na cidade de Angra dos Reis. Entra governo, sai governo e a gente está tentando construir, tentando conversar e nunca vai. Então tem uma hora, cara, que eu realmente vou para a Câmara, peço a palavra lá e falo, até porque todos os músicos deveriam fazer isso.
Porque o próprio vereador do turismo, como os demais vereadores, sempre falam que a Câmara é a casa do povo. Então, se você quer falar e quer que as pessoas te ouçam, é ali que é o lugar para você falar. Não é só através da internet. Só que aí entra aquela questão que a gente está falando. Muita gente tem vontade de falar, quer falar, se sentem... representado com o que você fala. Representadas pelo que eu falo. Sim. Inclusive, eu tive muito apoio sobre muitas coisas que eu já cobrei ali, mas, infelizmente, as pessoas têm medo por perseguição. Por exemplo, os últimos 4 anos de Secretaria de Cultura, eu não fui contratado, eu, André Bainha, com a bagagem que eu tenho musical aqui em Angra dos Reis. Nós dois, então. Entendeu? De tanto de coisa que eu trouxe para a cidade, de prêmios e tudo, e fora o meu trabalho musical, que as pessoas aqui já estão carecas de saber quem é o André Bainha e como eu conduzo o meu trabalho. E eu não fui convidado para uma agenda que sequer da Secretaria de Cultura. E foram feitas E vai muitas, né? ficar mais 4 anos aí, e eu vou ficar mais 4 anos sem trabalhar, se depender da Secretaria de Cultura. Sabe por quê? Porque eu cobro, porque eu quero saber detalhes, eu quero me informar. Ah, mas você tem que olhar no boletim oficial. Não tem que olhar no boletim oficial. A prefeitura posta tudo lá no boletim oficial, a Secretaria de Cultura posta tudo no boletim oficial, parabéns, faz mais que obrigação, porque tem que colocar. Mas eles não têm rede social. Né? Mas vem cá, eles não têm rede social, não tem Facebook, não tem Instagram. Por que não postam essas coisas também na rede social? Porque nem todo mundo tem o costume de abrir BO. Nós que já sabemos como que funciona aquilo ali, é difícil de achar. Porque é coisa para dedéu. A gente tem uma certa dificuldade. A gente tem uma... Então, assim, se a secretaria tem rede social, publique. Porque quando vai fazer algum evento, vai ter festa do Reizinho, vai ter isso... Não é feita toda uma propaganda, os blogueiros da prefeitura, todos não fazem marketing danado para isso acontecer nas redes sociais. Então, informar. Qual o motivo de não informar isso também nas redes sociais? Deixo aqui até essa sugestão para a Secretaria de Cultura. Use suas redes sociais também para informação sobre o Conselho de Cultura, sobre pautas que estão sendo votadas, sobre as pautas que estão subindo, as pautas que estão caindo, para que nós e a população saibam o que está acontecendo ali dentro. É isso. E tem outras coisas também, né? Dentro disso aí tem questões de eventos mesmo, como a gente já conversou no início sobre a concha acústica. A gente não falou, eu estava falando em off aqui. Foi. Mas tem uns projetos aí que são de beneficiar toda a classe, não somente 2 ou 3, e sim vai beneficiar todo mundo. E uma questão também sobre não contratar somente por inelegibilidade, contratar pelo potencial do cara. Ah, mas eu só quero contratar rock. Não tem que só contratar rock, tem que contratar o que está disponível. Cara, eu acho que o povo quer, né? Tem que fazer. Eu acho que nós, como fazedores de cultura, temos propriedade para falar o que nós precisamos, porque a gente vive disso. Eu hoje vivo disso. Não estou mais trabalhando com fotografia, né? Eu também sou barbeiro. Eu tenho, inclusive esse ano eu finalizei esse meu trabalho, que há 8 anos aqui em Angra, eu fui o único cara que estava fazendo um trabalho social. E isso daí eu quase não divulguei. Eu acho que no início eu comecei a divulgar, mas não falei mais sobre o assunto. Que eu fiquei esses 8 anos atendendo acamados e idosos. Sabe? Cortando os cabelos. Cortando o cabelo e fazendo barba. Sem receber né? nada. Atendendo em casa acamados e idosos. Há 8 anos. Eu parei de atender esse ano. Né? Até porque os meus clientes, vamos dizer assim, meus colegas, meus amigos, todos estão indo, cara. Sim, sim. Então você acaba se apegando muito. E isso, depois do falecimento do meu avô e do meu pai, isso me pegou muito. Sabe? Aí eu decidi parar para não me trazer mais essa carga negativa de perda. Sim. Sabe? Mas foram 8 anos bem bacanas. O do seu pai foi recentemente, né? Foi ano passado. Sim, sim. Bom, Mas aí o que a gente está falando mesmo, para eu voltar? Está falando sobre a concha acústica, sobre as contratações. As contratações. Então, por exemplo, você lembra que tinha os Noites Angrenses? Noites Angrenses, lona cultural. Por que não faz? Aí deixo aqui a sugestão, seja para a Secretaria de Cultura, seja para a Prefeitura, seja para a Secretaria de Eventos. Por que não faz um circuito cultural, como era feito? Um cinturão cultural. Você põe por inscrição, cara.
Faz por inscrição. Você vai se inscrever para tal evento, aí vai fazer um circuito. Por exemplo, eu me inscrevi, você se inscreveu. Quem vai ser chamado primeiro? Eu. Aí eu fui chamado, aí eu já fui chamado, não posso mais participar. Você vai, depois ele vai, vai. Quando terminar, chegar em mim de novo, volta de novo aquela contratação e vai embora. Fila, né? Isso funciona, cara. E sempre funcionou. O que não dá... Quem não tiver com documentação em dia... tem que ser fazedor de cultura também, pelo menos, fila, né? Isso. Porque cabe cada um também. Um músico, ele tem, como a gente estava falando lá atrás... Para não ter os músicos de ocasião, né? Os oportunistas. Mas também. é aquilo que a gente estava falando lá atrás. Um músico, ele tem que se olhar como um empreendedor. Como você comprova que você é profissional? Sim. A carteira, né? A sua carteira. Por exemplo, como você mostra a sua ideia, como você se identifica para alguém? Mostrando a sua CNH, né? Ou a sua identidade. A identidade do músico é o portfólio. Sim. Então, a partir daí que você vai ter a tua identidade apresentada. Juridicamente, até questão de nota, de CNPJ e tal, né? E o seu portfólio é grande parte disso. Então, assim, para participar disso, tem que ser fazedor de cultura. Tem que estar inscrito na prefeitura como fazedor de cultura para que as coisas possam acontecer de forma correta. Mas o que não dá é para você olhar o boletim oficial da prefeitura e os editais que saem, você está vendo sempre as mesmas pessoas sendo contempladas. Porra, aí é sacanagem. Então, assim, qual é a justificativa disso? A gente não tem. A gente não tem esse esclarecimento de como é feito isso, de como é feita a seleção. Tem interferência de algum modo? A gente não sabe. É o que a gente precisa saber. E a gente não tem esclarecimento dessa parte, o que eu acho um erro. Porque tem que ter. Se é feito o evento, mas o esclarecimento está no BO. Desculpa é sempre essa. É só abrir o boletim oficial. Por lá você pode escrever o que você quiser, meu amigo. E o BO não explica nada, ele só fala o valor. Só fala o valor e a contratação, data, enfim. E quantidade de vezes. Eu acho que quando o pessoal da prefeitura abre a boca para falar que 2025 vai ser o ano da cultura, isso tem que ser verdade. Porque final de ano na Praia do Anil, fiz um vídeo falando sobre isso. Final de ano na Praia do Anil, só uma contratação do Zé Vaqueiro, R$400 mil. Não estou descredibilizando o valor do cara. Eu também quero ganhar isso um dia, se Deus quiser. Porque ele lutou, ele batalhou. É o valor dele, tá? Mas assim como os outros artistas também. Mas, porra, cara, não teve um músico de Angra tocando no palco. Como assim? Que cidade da cultura é essa, irmão? É para alguns só? Tá errado. Eu canso de falar, a gente vota aqui, a gente paga imposto aqui, a gente gasta o nosso dinheiro aqui, a gente fomenta o comércio e a cultura durante o ano inteiro nessa cidade. Aí chega o final de ano onde a gente pode tirar um dinheirinho a mais aí para sustentar a família, para ajudar em casa. Não vejo um músico sendo contratado. Aí sabe qual foi a desculpa? Não tinha verba para pagar os músicos. Poxa. Como assim, gente? Vocês me desculpem. Seja qual governo for, tá? Até porque tem uma galerinha também que adora falar que eu sou inimigo, seja de Fernando e de Ferretti. Não, pelo contrário. Eu me dou bem com todo mundo. E você sabe disso. Eu sei entrar e sair de qualquer lugar bem. Mas, cara, eu vou elogiar quando eu tenho que elogiar, como eu sempre fiz. Mas eu vou criticar quando eu tenho que criticar. As pessoas estão acostumadas aqui em Angra, principalmente, a serem aduladas. Você não pode fazer uma crítica construtiva que eles começam a te odiar e te botar como inimigo. Rotulado, já tem a rotulação. Então, assim, independente de governo, eu fiz críticas pra caceta também no governo PT, mas uma coisa eu tenho que falar aqui, olha que eu não sou petista. Mas aonde a cultura mais funcionou, onde eu mais vi artistas trabalhando em todos os cantos da cidade foi na época do PT. Aí, meu irmão... Com pouco recurso ainda, né? Com pouco recurso. Então, assim, o que tem que ser dito, tem que ser dito. Não é porque eu não sou petista que eu não vou falar o benefício que foi trazido para a questão cultural. Você lembra que fechava a rua do Banco do Brasil aqui? A gente tocava em cima de caminhão, a gente tocava em tudo quanto é bairro da cidade. Hoje que a gente tem mais verba, não tem isso para os artistas da cidade. Ferretti, vamos acordar, amigo. Vamos acordar, vamos ajudar os artistas da cidade, cara. Porque eu tenho certeza que é levado para você uma informação que não é verídica.
Porque o Ferretti foi lá em casa com o Aurélio, na campanha, e nós conversamos. E eu falei para ele o que estava acontecendo. E falei sobre o nosso amigo lá, né? E falei sobre o nosso amigo. E ele me falou uma coisa, só que chegou depois da campanha que ele ganhou a eleição, fez outra. Foi lá e botou o cara de novo. Eu vou repetir aqui. Aí vai o André falando besteira, mas não é verdade. Se os artistas da cidade quisessem de fato o Andrei como representante deles, eles teriam colocado ele na Câmara de Vereadores como vereador. E eu vou te falar, como fazedores de culturas cadastrados na prefeitura, são 600 e pouco. Ele teve 900 votos, não é isso? Não lembro. 900 e poucos votos. Na última eleição, ele teve 800. O cara com a máquina na mão só aumentou 100 votos em 4 anos. Que representatividade política esse cara tem para continuar no cargo que está? Porque os artistas sabem que o cara persegue quem pensa ao contrário dele. Você sabe disso. Você criou a ideia do choro. Você começou esse trabalho aqui em Angra. Eu lembro disso. Você começou com essa história do choro aqui em Angra. Começou ali fazendo ali que você já tocava em hotel. Você já fazia choro no hotel. Mas aí você começou a fazer esse projeto ali na Praça do Peixe ali, em frente ao Pérola Negra ali. Uhum. Que aí tinha outro cara ali fazendo um negócio com você, tá? O cara viajou, você chamou o JP para participar contigo, não foi? Para fazer uma participação contigo ali e tal. Aí depois disso eu também não sei o que aconteceu. Mas eu sei que você levou essa proposta para a Secretaria de Cultura, não levou? A gente ia levar junto, né? Só que levaram antes de mim e eu fiquei de fora. Ah, isso eu não sabia. Então, mas eu sabia que você deu início à questão do choro aqui em Angra. Entendeu? Mas você também não me fere assim em relação a isso. Não estou falando nem questão de ferir, não. Mas a questão... Porque o trabalho é bom. Sim. Mas eu acho que se tem espaço para um, tem que ter espaço para outro. Dá para fazer, né? Dá para fazer. Que é a questão do giro cultural que eu estou te falando. Outros, né? Não só outros. Igual, por exemplo, o JP ontem falou na reunião da Setorial de Música, que inclusive eu já até enfatizei que foi muito boa e que ele conduziu muito bem. Que ele falou, o que ele falou mesmo que eu ia falar aqui, gente? Negócio do choro. Que o choro só deu continuidade porque o público pediu. Né? O público pediu. Mas o público pediu só o choro Caiçara? O público quer choro. Então, às vezes, o público também quer ouvir o Cristiano com o grupo de choro dele. Não foi especificado isso. Se queriam o choro Caiçara ou queriam outro... Eu acho que a gente tem que ser mais democrático, entendeu? Eu acho que na questão cultural da cidade tem que ter oportunidade para todos, sim. Tem verba suficiente para poder fazer isso, até porque a contratação do choro não é barata. Não. Tá? Eu olhei no site lá, porra, 87 mil reais é dinheiro para Dedé, amigo. Então, assim, eu acho... mas eu acho que todos deveriam ganhar isso. Eu, você, ele, todos os artistas. Mas não estou desmerecendo vamos deixar claro que também os 87.500 não é só para o grupo de choro, né? Tem todo um suporte, tem som... Tem a tenda, tem as cadeiras do Ateneu, tem o som, tem os caras da a concha acústica já iria... A concha acústica já iria cair a tenda aí. Sim. Porque ia ser uma concha fixa ali para esses eventos. Sim. É de pequeno e médio porte aqui na cidade de Angra dos Reis. Que inclusive foi uma indicação que eu levei para o vereador do turismo. E ele está comprando essa briga com a gente. Inclusive ele já até falou em sessão que ele acredita muito que vai sair do papel, porque a gente precisa sim de uma concha acústica, não só para música, mas para dança, para o teatro, para o pessoal da capoeira. Eu acho que o atual prefeito ele também é favorável a esse projeto aí. Sim. Pelo que eu fiquei sabendo, sim. Ele já se posicionou sobre isso. Pelo que eu fiquei sabendo, ele gostou da ideia. A primeira-dama também já falou com a Etiópia sobre isso. Né? Ela tem até umas ideias. Porque é importante para a cidade. Isso vai ser um marco. É bom para eles também. Claro. Politicamente é bom para eles. Não, e financeiramente também, porque vai economizar muito gasto com contratação de tendas para fazer eventos, porque a concha, ela, com o tempo, ela se paga. E com essa economia que vai ter, que seria para contratações de tendas, essas coisas, esse dinheiro pode ser revertido para próprios editais, para os artistas da cidade. Então, assim, tem o seu bônus aí nessa questão, entendeu? Então, deixando mais uma vez claro aqui,
que o André Bainha, ele não é polêmico, ele só fala aquilo que ele vê, o que ele sente e o que ele vive. Eu não vivo num mundo de fantasias, eu vivo no mundo real, onde eu vejo que final de ano eu fiquei sem trabalhar, que eu tive que me dobrar em 3, em 4, para fazer algum trabalho para levar dinheiro para minha casa. E o mundo real é difícil pra cacete. É difícil, porque você hoje, para ser aceito por uma turma, você tem que adular e puxar saco de alguém. E eu não consigo ser assim. Ainda mais em Angra, né? E eu não consigo ser assim. Os caras bons pra caramba no que fazem aí, que poderiam estar puxando ali, carregando o piano junto com outros para poder estar conseguindo benefícios e privilégios para a própria classe, ficam se escondendo atrás do muro, esperando sair o negócio para poder... Mas grande parte também da culpa também é nossa como artistas, tá, Cristiano? Sim, sim. Porque são poucos que têm coragem de se... Quando o artista entender o poder que ele tem com o microfone na mão, meu amigo... Porque quando você está no seu show, você tá com o público na sua frente ali. A atenção toda para você. A atenção toda é sua. Você só precisa comunicar com o público o que você está passando, o que você está sentindo, o que está acontecendo com você. Que o público ele vai te defender, ele vai correr atrás para os teus ideais acontecerem. Ele vai te ajudar. Porque o público, quando você vai tocar, ele adora ver você tocando. Tem pessoas que vai para um show para ouvir você. Eu vou lá que eu vou assistir meu amigo que está tocando. Ele vai lá te assistir, porque ele gosta de você. Agora, a partir do momento que o público está vendo que você está sendo desassistido por uma parte, ele vai falar, mas por quê? Sacanagem isso, não, vamos ajudar o nosso amigo. Então, a gente precisa falar o que acontece, a gente não pode se acovardar. Ah, mas eu vou ser perseguido. Cara, Deus abre outras portas, amigo. Deus abre outras portas, não aconteceu... A gente já é perseguido, porque, tipo... Se você não tem espaço, você já é um perseguido. Se eu já não tenho nada e eu corro o risco de não ter, eu já não tenho. Então, é melhor correr o risco, pô. Eu já tenho certeza que eu não vou ser contratado esses próximos 4 anos exatamente por isso. Até porque eu já deixei claro o que aconteceu comigo em 2021 na premiação. Sim. Que eu ganhei o troféu lá. Eu acho que já tenho o vídeo postado aí, já falei tudo sobre isso. Já expus o que eu tinha que expor, entendeu? Então, desmascarei pessoas... mostrando a verdadeira face, mas eu não entendo de fato porque o poder público continua com isso, sabendo que a maioria de nós está insatisfeita com a condução da cultura na cidade de Angra dos Reis. Saindo um pouquinho dessa linha, dessa seara de cultura, de debate sobre gestão e tal, durante a carreira teve algum ponto assim onde você tipo se arrependeu de não ter ido, ou de ter ido e tipo, desistir, não quero fazer isso, não vou... Ah, cara, me arrependi de tanta coisa na vida. Teve algum arrependimento, assim, marcante para você? Arrependimento, Cristiano? Eu acho que o único arrependimento que eu tenho, assim, de carreira é não ter ouvido os meus amigos músicos mais velhos. Porque fora isso, em questão de vivência, eu acho que tudo que eu vivi, até as coisas ruins... Sim. Serviram para moldar o caráter do André Bainha de hoje, sabe? Esse então foi uma coisa que você carrega contigo, assim. Sim, por exemplo, se eu tivesse escutado o Rodrigo Porto, hoje eu seria um puta de um violonista. Se eu tivesse estudado, né? E aí ainda ia estudar com ele, né? Que ele ia te dar ele tentou, cara. Ele tentou. Ano passado ele tentou me dar umas aulas para eu tentar voltar ali. O negócio ele, lá. É difícil. Você não tá conseguindo, cara, não sei o que, mas tem que dedicar a história do Lalá, do apelido Lalá. A gente tava tocando uma vez no Portugalo. E tava tocando Rapa. A gente tava tocando... Oh, lá, rea. Só que eu esqueci a letra, irmão. Como que eu voltava? Tinha que voltar. Não faltou luz, mas era dia, né? Sim. E eu esqueci a letra e fiquei meia hora. Oh, lá. E não ia. O Fabiano olhava pra minha cara. Eu, e não sabia a letra, esqueci a letra. Por que você não puxou um clássico ali? Só vocês! Aí no final do show, ele olhou pra minha cara. Lalá. Ô, Lalá. Aí pegou, Lalá. Cara. Aí pegou a história do Lalá. Deu mole aí, Lalá. Ô, Lalá. Mas um arrependimento seria esse, sim, de não ouvir os meus amigos, né? Sim. Os caras que eram mais casca grossa musicalmente falando. Fora isso, cara... E eles são os caras que são bons no que fazem também, né? Pra caramba. São ótimos profissionais. Inclusive tem o Rodrigo Porto hoje em dia também, que tem um puta som aí pra eventos também, né? Que é a Focus Eventos, que
também poderia estar fazendo esses trabalhos. Faz eventos particulares ali também para o Aquidaban, eventos fechados, casamentos, essas coisas, cara. E além de ter um ótimo som, para uma ótima estrutura de iluminação, de palco de som, e ele entende disso por ser músico. Fazer, né? Ele estudou isso, pá dedéu, ele sabe. Até por ser músico, ele sabe o que um guitarrista está precisando ali em cima. Ele sabe o que um contrabaixista está precisando. Quando o baixo no PA está baixo, quando a guitarra não está aparecendo, ele vai lá e... Eu acho que a prefeitura está perdendo. A oportunidade de chamar um cara que é bom e sabe. E conhece todo mundo aqui na cidade, né? Poderia estar participando mais ainda dos eventos de Angra. Perfeito. André, queria te agradecer, né, pela sua... Eu que agradeço, disponibilizar esse tempo para vir aqui, participar com a gente do podcast, contar um pouquinho da sua história, essas histórias curiosas, algumas curiosidades, algumas Ainda coisas... bem que eu não contei a da missa o terço, né? Alguns fatos engraçados. Queria deixar o espaço para você falar um pouquinho, para você fazer suas considerações finais, falar da sua vida pessoal, o que você quiser falar. Amigo, eu quero te agradecer pelo convite. Não vi a hora de você me chamar para vir para cá. Os amigos estavam vindo, eu falei, poxa, o Cristiano não vai me chamar, vou ficar de mal com ele. Tem que chamar todo mundo, mas... Muito bacana, tá muito legal, parabéns pelo podcast, tá muito bacana. Parabéns aí a galera que tá também compartilhando ali, que tá aqui que tá aqui no como é que fala? Aqui no stand-by aqui, dando suporte. Hoje o Johnny Love não precisou fazer o móvel aqui, porque ele faz o móvel, mas como não teve um músico aqui para você cantar, aí não faz sentido ele ficar... Com violão, né? Eu cheguei até a estudar, ensaiei umas 2, 3 músicas em casa pra gente tocar, mas eu também não falei contigo depois, que eu treinei o violãozinho pra fazer. Ia mandar benzão, mano. Ia rolar um Jota Quest e um Tim Maia maneirão. Se você mensagem, pô, Cristiano, leva o violão. Aqui, ó. Toca aqui só, vê só como é que já tá calejando, ó. Pô. Não tá calejando já? Tá. Já tá começando, cara. Tô indo. Você tem que fazer as movimentações ali muitas vezes para poder... É que o problema pra mim, cara, que tem nota, como eu sou canhoto, eu toco tudo invertido, né? Sim, sim. Aí, pô, um Ré maior que é assim, vamos dizer assim, pra mim é assim, ó. O contrário. Aí o Dó é assim, pra mim é assim. Estudar no espelho, né? Cara, tudo... Não, porque eu aprendi, na época eu aprendi quando eu tinha a revistinha, dedo 1, dedo 2, dedo 3. Só que eu não respeitava isso porque os dedos não eram o dedo 1 e o dedo 2. Era o contrário. Sim, sim. Então eu ia adequando. Hoje em dia o dedo 1 teria que ser esse aqui. Exatamente. E o 4 teria que ser o... Exatamente, exatamente. Mas funciona, graças a Deus. Então, assim, obrigado, tá? Pela oportunidade, a todos vocês aqui. Mais uma vez, parabéns, está muito bacana. Espero que dê mais certo ainda do que já está dando. Tomara. E é isso, cara. Estou aqui para ajudar a cultura da cidade, a ver os artistas menos favorecidos sendo favorecidos de fato, porque a gente tem músicos aqui em Angra que são bons, mas nunca tocou até hoje num evento na Praia do Anil, um evento grande da cidade. Eu acredito que eles precisam ter a oportunidade. Alguns podem não ter um portfólio. Eu já me prontifico, já falei isso várias vezes, não só eu, mas o JP também, tá? Sim. Se vocês não têm portfólio e precisam montar o portfólio de vocês, para qual câmera eu falo? Essa aqui, aquela ali. Se você não tem o portfólio e quer ter um... Ah, tá aqui. Oi, meu amor, tudo bem? Se você não tem o portfólio e quer ter um portfólio para mostrar, para se inscrever até em editais aqui da cidade ou para um edital do estado, procure o André Bainha ou procure o JP. A gente vai ajudar vocês no que for preciso para que vocês, às vezes, você é um ótimo músico, mas não tem oportunidade porque não tem o portfólio, você não tem a sua identidade musical registrada, né? Sim. Então, se precisar de ajuda, pode contar com a gente, fala com o JP, fala comigo. O meu Instagram é andré.bainha, bainha de calça mesmo, tá? É andré.bainha, B-A-I-N-H-A. Não é Bahia. Não é Bahia, não. Já me chamaram até de Rainha, meu irmão. Aí queimou meu filme, pô. Aí não, pô. Então tá bom, cara? Obrigado mais uma vez aí. Obrigado a todos vocês. E se precisar, pode contar comigo. Tamo juntos. Show de bola. Valeu, Marco Aurélio. Valeu todo mundo. Boa noite. Você ouviu o Podcast Positiva. Apoio Jipoia Escola Náutica e Restaurante Cantinho da Val. Cobertura Angra Amadores. Realização Positiva FM. Até o próximo programa.